Existem áreas do corpo onde você não colocaria cebola, nem gengibre, nem alho, mas sim a suave batata. Então, quais são essas áreas? Nas partes sensíveis do corpo, como os seus olhos. É muito calmante e refrescante para olhos inflamados, conjuntivite ou até mesmo um tornozelo torcido. Na verdade, foi isso que colocamos na Zazá quando ela torceu o tornozelo ontem. Batata ralada. A batata ralada é muito refrescante. Então, se você tem uma área inflamada e avermelhada, a batata, por ser rica em fósforo e potássio, é absorvida pela pele. E como é muito alcalina, ela neutraliza a condição ácida, resfria e pode extrair e reduzir a inflamação. Agora, a maneira como faço meus cataplasmas é sem bagunça. É isso que eu gosto, sem bagunça? Então eu enrolo o plástico filme algumas vezes e o que eu busco com o meu cataplasma é ter um pouco mais de plástico. Fiz isso, coloquei, enfaixei e dormi assim a noite toda. E dormi muito bem. Eu realmente não senti muita dor. Foi muito dolorido quando aconteceu, como você pode imaginar. Ali do lado, foi ao lado da unha, mas logo abaixo de onde começa a base da unha. No dia seguinte eu tirei e, claro, meu dedo estava todo enrugado, mas não havia dor nenhuma. Veja, o que isso fez foi evitar que inflamasse. Quando se começava a ficar dolorido, eu colocava outra batata ralada em cima. Acho que fiz isso por volta de... Veja, isso aconteceu na sexta-feira à tarde, então fiz isso na sexta à noite. Acho que fiz de novo no sábado à tarde, novamente no domingo à tarde e acho que na segunda-feira também. Então, na quarta-feira de manhã, e daí? Domingo, segunda, terça, quarta-feira de manhã. Então, no quinto dia, olhei para aquilo e vi o preto. E eu apenas apertei e esse farpa preta saiu, e era bem grande e bem grossa. Agora, o que teria acontecido se eu não tivesse usado a batata? Teria inchado bastante, não é? E teria ficado muito vermelho e muito dolorido. E eu iria ao médico e ele diria, você está com uma infecção. Sabe, tudo o que são os glóbulos brancos tentando eliminar aquilo. E o que acontece então? Analgésicos, antibióticos. E ainda assim, tudo o que você precisa fazer é manter o inchaço sob controle e a batata vai manter a área macia e aberta. E aquilo vai sair sozinho. Por quanto tempo você precisa fazer isso? O tempo que for necessário. Talvez, se eu tivesse colocado batata ralada todos os dias e todas as noites, poderia ter saído um pouco mais cedo. Mas eu preciso contar a história do que aconteceu com meu filho mais novo, William, quando ele tinha cerca de 10 anos. Ele estava correndo ao redor de uma piscina e as pessoas tinham feito uma paisagem para parecer um oásis. Então havia dormentes antigos, sabe, daqueles de trilhos de trem e samambaias. E ele bateu o pé quando estava correndo em cima de um dormente que já estava se desfazendo. E ele veio correndo até mim, chorando, e eu fui olhar. E bem embaixo do dedo do pé, na sola, havia um buraco. E eu tinha uma pinça. E coloquei o máximo que eu usei, mas pensei que algo devia ter entrado e saído. Então, naquela noite, coloquei um cataplasma de batata ralada no pé dele e de manhã, parecia tudo bem, mas ele estava mancando. Então, toda noite eu fazia um cataplasma de batata ralada no pé dele. E ele continuava mancando. E eu não entendia direito por que ele ainda estava assim. E foi aí que comecei a pensar que talvez algo estivesse lá dentro. Agora, para acelerar o processo, eu fiz compressas quentes e frias. Então, isso é uma hidroterapia. E amanhã à noite, a Vanessa vai fazer uma demonstração de hidroterapia para vocês. Então, vocês vão explorar isso mais amanhã à noite. O que eu fiz foi aplicar o quente por 3 minutos. E ela vai explicar em mais detalhes por que isso funciona. E depois apliquei o frio por 30 segundos. E repeti isso 3 vezes. Então, isso dá só, 10 minutos. Não leva muito tempo. E traz muito alívio porque faz com que uma grande quantidade de sangue vá para a área, o que empurra o sangue velho para fora. Então eu fiz isso de manhã e à noite. E coloquei um cataplasma de batata ralada durante a noite. Parecia bem limpo. E o dia todo ele ficava correndo, brincando, mancando. E depois de 2 semanas e meia, ele ainda estava mancando. E eu não sei o que fazer. Estou apenas fazendo o que eu sei.
e estamos lidando com isso. E um amigo veio nos visitar e eu disse para ele: eu não sei o que há de errado com o pé do William. Agora, ele fez o que eu não tive coragem de fazer. Ele apertou a sola do pé do William. William gritou. Meu amigo disse: tem um pedaço de madeira nesse pé. William me olhou preocupado porque o William, meu caçula, era um pouco delicado. Agora, meu segundo filho, logo abaixo, ao lado do William, o próximo mais velho, eu podia fazer qualquer coisa com o Peter. Mas o William era um pouco mais delicado, eu tinha que ter cuidado com o que fazia. Então você precisa mudar as coisas dependendo de com quem está lidando. Eu disse: está tudo bem, o William vai fazer uma cirurgia de batata ralada. Então o que eu fiz foi colocar a batata ralada durante a noite. Fiz compressas quentes e frias de manhã. Depois coloquei mais batata ralada. E então, no meio do dia, coloquei mais batata ralada. Ou seja, eu estava colocando batata ralada sem parar. Pensei: vamos acelerar isso. Depois de 2 dias e meio assim, o pé do William parecia uma ameixa seca enrugada. Mas precisávamos tirar aquilo. Depois de 2 dias e meio, quando tirei o cataplasma de manhã, havia um círculo preto no buraco. Olhei para aquilo, peguei uma agulha, com a permissão do William, e apenas deslizei um pouco a pele para trás, pois estava tão macia por causa de todos os cataplasmas, e coloquei a agulha dentro da coisa preta na lateral e comecei a puxá-la para fora. E eu parei, chamei a família. Quero dizer, nós estávamos vendo o William mancar por 2 semanas e meia. Eu não queria que ninguém perdesse isso. E então eu disse para o William: você puxa. E ele simplesmente puxou e tinha 1 polegada de comprimento com a espessura de 2 palitos de fósforo. Agora no